Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Paula Castanho Vaz, estou muito feliz de estar aqui com você, dando as boas-vindas para a gente seguir em frente, para que você tenha uma experiência, para que você tenha uma vivência sobre as etapas de um processo de transformação sistêmica. O meu maior desejo aqui, além de multiplicar essa metodologia, de fazer mesmo ir adiante a oportunidade de vivenciar o processo sistêmico, é também fazer com que você sinta profundamente que você também pode. Assim como eu conquistei a minha independência emocional, eu tenho acompanhado clientes que têm também chegado nesse ponto tão bonito, tão especial, de virada de chave, e pessoas que estão vivendo não só essa virada de chave, mas também sustentando elas, justamente porque se permitiram viver o processo. Então, se você entender que você também pode, aqui você já abre mais espaço no seu coração, abre mais espaço na sua mente, para que juntos a gente possa caminhar no conteúdo de hoje. Então, se você já viu um GPS, com certeza você já viu, né? O que o GPS faz? Ele é um guia que precisa de um ponto de partida e um ponto de chegada, concorda? Se não tiver ali no GPS o endereço de onde você está saindo, o GPS ali, aquele programa, não vai conseguir calcular a rota. Da mesma maneira que se não tiver para onde você quer ir, ele também não vai conseguir calcular a rota. Então hoje nós vamos fazer um movimento, um exercício aqui de consciência com um conteúdo para que você então saiba de onde você está partindo, para saber também para onde você está indo e para onde você deseja ir. Vou te estimular a desejar, a sonhar, ao mesmo tempo que também entender por que muitas vezes a vida não flui. E por que isso acontece? Porque a gente não tem autoconhecimento, a gente não sabe de onde a gente veio, alguns dizem que veio da cegonha, veio do Papai Noel, veio do além, veio de uma semente da árvore. Mesmo que você saiba que você tenha vindo de uma relação sexual do seu pai e da tua mãe, coisa que a gente não quer pensar, eu sei, existem muitos mitos a respeito das origens, da nossa história, das coisas que a gente espera sobre pai e mãe, que a gente espera sobre os nossos cuidadores. Por conta desses mitos, existe muito sofrimento, muita dor, muitas demandas em forma de feridinhas abertas dentro do nosso coração, da nossa mente, que se a gente não parar para olhar, isso vai literalmente travando a nossa evolução. E além disso, enquanto a gente não está consciente, como diria Jung, a gente passa a ser apenas um reprodutor de destino. Enquanto a gente não está consciente, fala isso comigo em voz alta, enquanto eu não estou consciente, eu sou um repetidor de padrão e destino. Eu sou um repetidor de dor, tanto da minha própria dor, quanto as dores herdadas da minha família, as dores herdadas da comunidade que eu vivo, das crenças limitantes que eu convivi a vida inteira. Eu me torno um repetidor de padrões. E além disso, enquanto você não conhece as leis que atuam de verdade por trás dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos resultados, você não sabe que essas leis existem, ao invés de você usar então as leis para a sua evolução, você acaba indo contra elas como um rebelde. Mas por que isso acontece? Porque você nem sabe, nunca ninguém te contou que elas existiam. Então, um dos objetivos mais importantes do nosso encontro de hoje é você saber que essas leis existem, é você saber de onde você veio e é saber como fazer uma solução para que você possa olhar para a vida de uma forma diferente, certo? Para começar então a aprofundar um pouquinho, dar mais alguns passos em direção a essa nova consciência, eu quero mostrar um campo sistêmico aqui para você. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, olha só. Sim? Aqui tem um fio, tá? E eu quero mostrar para você que existe como se fosse uma teia que envolve cada um de nós com as questões da nossa família que já existiam quando a gente nasceu. Então vamos supor que essa pessoinha aqui, essa bonequinha aqui, seja você. Quando você nasceu, quando você chegou no mundo, tudo isso aqui já existia. Existiam questões familiares, existiam casais que ficaram juntos, existiam casais que separaram, que não conseguiram ficar juntos, existiram questões difíceis, de repente de guerras, de pesos, de destinos bem delicados mesmo.
existiram questões de perdas financeiras, abortos, bebês, crianças que morreram logo ao nascer, por exemplo. Existiram famílias que, mulheres, por exemplo, foram repetindo o padrão, olhando para uma dor da família. Homens que também foram repetindo o padrão, olhando para uma dor da família. Muitas questões. Além disso, aí você chegou, né? E tudo isso já estava acontecendo. Consegue imaginar que forte que é isso? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Como que você se sente em saber que quando você chegou no mundo, um monte de coisas que você nunca se deu conta já estavam acontecendo? Muitas dores. Imagina lá atrás, porque nós estamos hoje na era do Google, do YouTube, da era do desenvolvimento pessoal, espiritual. Hoje a gente tem muitas informações. Pelo menos aqui no Brasil a gente tem liberdade religiosa, a gente tem liberdade de desenvolvimento pessoal de várias técnicas. Mas nossos pais, nossos antepassados não tinham isso. Eles simplesmente copiavam e colavam o destino possível para eles. Concorda comigo? Não tinha um querer. Até hoje, se você parar para pensar, a gente também não tem um querer enquanto a gente não está consciente. Porque eu tenho certeza que se você parar para pensar aí um pouquinho, você vai me contar de várias vezes que você quis fazer alguma coisa, que você até estudou uma forma de fazer, estrategicamente falando, ou na prática, você sabia o que fazer, mas você não conseguiu. Já deve ter ouvido aquela fala que diz assim, nossa, eu queria tanto, mas parece que algo maior do que eu me impediu de fazer. Eu mesma, eu era planejadora financeira quando eu me endividei. Eu sabia como organizar o dinheiro, eu orientava os meus clientes sobre como organizar o dinheiro, sobre como fazer planejamento financeiro, e eu não conseguia colocar em prática. Eu não imaginava que por trás do meu comportamento, que por trás mesmo do meu desejo, dessa vontade de fazer as coisas acontecerem, existia algo muito maior, muito mais forte, que eu não conhecia, que estava atuando, que era essa memória celular, essa memória ancestral misturada com as heranças de família, misturada com os aprendizados que eu tive na cultura que eu nasci e fui criada, além disso da modelagem, ou seja, dos modelos que eu acompanhei enquanto eu fui tendo as minhas primeiras experiências, né? Então, o que meu pai e minha mãe viviam ali em casa, o que os meus cuidadores viviam, o que os meus professores viviam, tudo aquilo foi formando um conjunto de crenças, de pensamentos, de forma mesmo de me relacionar com a vida, que foi se tornando a minha base. Então, eu quero que você compreenda aqui, primeira coisa, que quando você nasceu, vou pegar a bonequinha aqui de novo, representando você, quando você nasceu, um monte de coisa já existia. E existem várias heranças que estão aqui dentro de você, tanto nas suas células quanto na tua mente, referenciando, dando a base para a sua relação com o mundo. Acontece que, obviamente, tudo isso é super inconsciente e justamente por não saber que isso existe, você fica à mercê disso. Você fica em função disso, mesmo que o teu desejo seja diferente. Então, repete assim comigo. Até que eu me torne consciente, eu sou comandado por algo maior. Mas nesse momento, eu abro espaço no meu coração, na minha mente, para iluminar e descobrir as coisas novas que já estão disponíveis, para que esse novo conhecimento se transforme numa nova forma de enxergar a vida. E assim eu possa usufruir da melhor parte. E aí eu vou te contar o que significa essa melhor parte. Mas antes de eu te contar o que é a melhor parte, antes da gente caminhar para a solução das coisas, nós precisamos ainda entender alguns pontos essenciais para que você consiga, inclusive, acessar, se apropriar do que eu vou te ensinar a fazer e conseguir realmente colocar isso em prática, tá? Então, eu quero que você feche um pouquinho seus olhos aí e pensa qual foi a questão, a dor, talvez a vontade que você tem de melhorar alguma área da tua vida, alguma coisa que você já gostaria de usufruir, de alguma coisa que você até sabe fazer, mas ainda não conseguiu colocar em prática. Qual foi a questão que te trouxe para cá? O que te trava na vida? Traz aí uma resposta, abre os olhos e anote. Sim? Então agora escreve aí. Existem 3
personalidades que todo mundo tem porque tem uma criança ferida dentro de si. Ai, Paula, o que é isso? Que criança ferida dentro de mim? Como assim? Todos nós, devido a toda a história que a gente viveu, desde lá da nossa concepção até hoje, nós temos muitas questões que foram marcadas. Imaginem que foram feitas marquinhas em algum lugar dentro de você, lá do teu inconsciente, com um significado bem pesado. Quando você foi concebido, ali começou a tua história genética, ali começou as conexões que foram dando para você uma bagagem celular, uma bagagem genética e uma bagagem sensorial. Na barriga da tua mãe foi começando a construir o seu sistema nervoso central. Durante a sua gestação, ali várias marcas já começaram a acontecer. Mesmo que você não saiba exatamente o que estava acontecendo ali, porque a gente não tinha cognição naquela época, as impressões que foram feitas devido a como você registrava as informações do meio ali, foram criando marcas importantes, como por exemplo a sensação de rejeição, a sensação de que você não era querido o suficiente. E isso aconteceu porque dentro do ambiente do útero ali, todas as emoções, todos os hormônios decorrentes das transformações que a sua mãe foi tendo, das preocupações que ela foi tendo, foram criando e modificando o ambiente do útero em que você estava. Então ali você começou a ter as suas primeiras experiências que foram difíceis. Por mais que você não tenha a mínima ideia do que significa isso, não tinha nem como significar isso lá naquela época, mesmo assim o seu sistema nervoso central identificava qualquer mudança ali de contração, de apertar, como uma hostilidade. Então ali você já teve um movimento de se sentir rejeitado. Por mais que isso não seja forte em você, todos nós passamos por alguma experiência assim, porque com certeza toda mãe teve algum momento de estresse, com certeza toda mãe teve algum período difícil, algum medo, e isso foi identificado como uma hostilidade dentro do útero. Então, quando você saiu da barriguinha da mamãe, começaram outros tipos de experiência. A experiência com seus cuidadores, diretos principalmente. Tem algumas pessoas que foram criadas pelos pais, outras que não foram. Existiram vários tipos de experiência aí a respeito de quando você nasceu. Essas experiências também formaram coisas muito importantes, porque você também ainda do 0 ao 3, vamos supor ali, não sabia como significar as coisas, não tinha o sistema de cognição, mas o teu sistema nervoso central também estava se conectando com essas experiências e fazendo marquinhas dentro de você, que somadas às experiências de memória celular e mais as experiências que você teve lá durante a tua gestação, também foram formando um conjunto de referências. Depois você passa a ter outras experiências, quando você já começa a ter os seus pensamentos, o seu conjunto de cognição, ali você começa a aprender a dar alguns significados para as coisas. E aí, baseado naquilo que você ouve, baseado naquilo que você experimentou, baseado nos modelos que você vê ao seu redor, ali você começa a criar alguns tipos de significado. E aí nós criamos 3 pontos de referência na dor. 3 pontos de referência que marcam o nosso inconsciente na dor. Escreve aí. A experiência de rejeição, a experiência de abandono e a experiência de culpa. Então veja que isso aqui foram experiências que você sentiu no teu corpo, da sua concepção até lá a sua idade de até 10 anos de idade, mais ou menos. Talvez um pouco menos, mas nós vamos considerar aqui que de 0 a 10 anos você teve as tuas próprias experiências que moldaram o seu filtro de referência em relação ao mundo, certo? Aí juntando que nós temos toda essa bagagem aqui que eu falei para vocês, né? De coisas que já existiam antes da gente chegar, tanto da parte familiar quanto da parte de crenças, da parte de conceitos e referências sobre a vida. Como as crenças limitantes, quem é rico não vai para o céu, relacionamento de casal não dá certo, casamento é uma porcaria, homem não presta, mulher tem que cuidar dos filhos, ou mulher tem que trabalhar e tem que mostrar que é melhor que o homem, e todas as coisas que você foi aprendendo, tudo isso, junto com as suas experiências, as coisas que você foi passando na vida, o que se formou dentro de você, afinal? Você já tinha parado para pensar nisso? Então, o bagulho é louco, como eu costumo brincar. É muito sério isso que eu tô falando, porque até que você se torne consciente, vou repetir isso várias vezes hoje aqui,
Até que você se torne consciente, você é moldado por essas experiências, por essas heranças, por esses padrões que foram herdados ou aprendidos até o começo da tua adolescência. Compreende? E da mesma forma que você teve essas experiências que geraram esses sentimentos que vêm lá do teu inconsciente, de rejeição, abandono e culpa, isso moldou 3 tipos de personalidade que você deve conhecer muito bem. E que todos nós passamos por elas em algum momento ou em vários momentos da nossa vida. Escreve aí a personalidade da vítima, a personalidade do vilão e a personalidade do herói. Vou falar rapidamente aqui para você sintonizar comigo, tá? Vítima é aquela pessoa que sente que tudo é contra ela, que é injustiçada, tipo, ó vida, ó azar, não tem desenho animado que fala assim? É a vítima, a pessoa que, então, ela acha que o mundo tá contra ela e que não tem jeito, que ela sempre vai ser injustiçada, sempre vai ser passada para trás. Aí nós temos o vilão. O vilão é aquele que está sempre também se defendendo, no fundo tem uma vítima ali dentro dele, né? Mas o vilão, ele está sempre se defendendo de modo a se tornar agressivo. É uma defesa de sobrevivência super importante, mas que gera uma agressividade, uma hostilidade contra as pessoas, contra ele mesmo. E nós temos o Salvador. O Salvador é aquela pessoa que acha que pode salvar o mundo, que acha que pode salvar o pai e a mãe, que entra às vezes no lugar do pai, que entra às vezes no lugar da mãe para poder salvar a família e que está sempre querendo fazer justiça por todo mundo. Como eu disse, em vários momentos a gente vai passar pelas 3 personalidades porque todos nós passamos pelos 3 sentimentos moldados lá atrás e que foram experimentados lá atrás, né? A rejeição, o abandono e a culpa. Então pensa, com tudo isso junto e misturado, você chega para mim aqui hoje e diz: Paula, tem algo que me trava que eu não tenho ideia do que seja. Consegue ficar mais claro agora as coisas aqui para você? É óbvio que tem alguma coisa que te trava. Porque enquanto você não desperta, enquanto você não ressignifica tudo isso, de modo que você possa de verdade se apropriar, eu faço até esse movimento aqui, porque na verdade você vai ter que se apropriar da melhor parte, da luz da tua jornada de vida até aqui. Caso contrário, você vai estar sempre na dor da vítima, do vilão, do salvador, que significa, de uma forma ou de outra, que você está na dor da rejeição, do abandono ou da culpa. E isso vai modelando a nossa vida e a gente, sem perceber, vai simplesmente vivendo esse círculo vicioso de dor e mais dor e de levar a dor adiante. E aí o que acontece? A gente contrata pessoas para fazer a gente sentir dor. Percebe que interessante isso? Então quando você fala assim: Paula, eu trabalhei numa empresa e essa empresa, o meu chefe me maltratava, me humilhava na frente de todo mundo. Por que isso acontece? Porque dentro do teu movimento de se sentir abandonado e rejeitado, você vai para a tua vida adulta como vítima e qualquer pessoa que chegar perto de você vai te agredir. Agora, às vezes você se sente super culpado porque acha que tomou o lugar do irmão. Eu tenho clientes que chegam aqui para mim e falam assim: Paula, eu nasci depois do meu irmão tinha um problema de saúde, por exemplo, e aí quando eu nasci minha mãe dedicou um tempo para mim, daí não pôde dar tanta atenção pro meu irmão, aí meu irmão teve mais problemas, aí eu fui me anulando para que meu irmão não sofresse, aí coisas desse tipo, né? Ah, porque a minha mãe era muito fraca e meu pai foi embora, separou dela, traiu ela, e aí eu fiquei no lugar do meu pai, dentro de casa, comecei a prover a família. Você deve conhecer histórias desse tipo e às vezes você mesmo já passou por isso. Então, da forma como você sente tudo isso na dor, é a forma como você chega para se relacionar com o mundo, com as pessoas. Então, você vai atraindo pessoas para confirmar que isso é verdade, para confirmar que você é vítima, para confirmar que você tem a culpa do mundo nas suas costas, para confirmar que se você não fizer alguma coisa, se você não cuidar dos teus pais, se você não cuidar dos teus irmãos, se você não cuidar do teu marido, se você não cuidar de não sei quem, todo mundo vai morrer porque você é a salvadora da pátria, salvador da pátria. Então, como que a gente contrata os nossos relacionamentos? O que é contratar, Paula? A gente contrata mesmo inconscientemente, a gente faz como se fosse um acordo. O fulano, vem aqui me agredir. O fulano, vem aqui para eu agredir você. O fulano, vem aqui porque eu preciso multiplicar essa dor, porque eu preciso levar essa dor da minha família adiante, porque eu preciso levar essa ilusão da minha criança ferida para frente.
porque eu sou vítima, porque eu sou. Então, dessa forma a gente chega para a vida enquanto tá vivendo todo esse emaranhado. Fica claro para você quando eu digo isso? Muito importante que você entenda até aqui para que a gente possa evoluir para a solução, certo? Então, repete assim comigo. Enquanto eu não conheço a raiz das minhas questões, das minhas dores, na luz da verdade, eu fico repetindo padrões. Eu fico parado na dor. Enquanto eu não conheço a raiz das minhas questões, dos meus problemas, na luz da verdade, eu fico repetindo padrões e eu fico parado na dor. Repete, escreve isso, porque agora, baseado na dor que você sente ao repetir e escrever isso, nós vamos seguir. Só que para seguir, eu quero te convidar na melhor parte, eu quero te convidar como adulto, porque nós vamos falar coisas bem difíceis. Se você sente que não dá conta, se você sente que pode sentir mais dor aí por mais tempo, ou mesmo se você sente que pode ir sozinho, não tem problema, você para a aula e segue a tua vida. Agora, se você sente que você quer minha ajuda pra gente seguir adiante, pra gente construir uma nova forma de pensar, então fica comigo. Então, eu quero que você pare um pouquinho aí, toma um gole d'água, né? Vou tomar aqui também. Isso. Agora nós vamos fazer um exercício. Fecha um pouquinho seus olhos e traz na sua mente uma imagem de pai e mãe ideais, como se fosse assim, uma família ideal. Perceba o que chega aí na sua mente em forma de imagem. Talvez você não veja uma imagem assim, mas você tem uma memória, tem como se fosse uma foto, ou como se fosse uma lembrança de um comercial, de uma novela, de uma situação que você costumava conviver, uma situação de pai e mãe, que para você significa uma forma ideal de ser pai e mãe. Talvez venha até aqueles comerciais de margarina aí para você. E tá certo assim. Abre seus olhos e anota o que chegou aí para você quando você pensa em pai e mãe ideal. Anotou? Agora faz assim no que você escreveu aí, tá? Ó, faz um risco gigante e fala assim comigo. Tudo que eu pensava ser ideal é uma grande ilusão. Reflete sobre isso aí comigo. Tudo que eu pensava ser ideal sobre pai e mãe é uma grande ilusão. E eu quero conhecer a verdade. Tá escrito que a verdade liberta e eu quero conhecer a verdade. Quer mesmo? Vou te contar, hein? Então vamos lá. Fecha os olhos novamente. Solta até o teu corpo aí. E com essa vontade, com esse desejo, com essa disponibilidade que você acabou de falar para mim, que você quer conhecer a verdade, traz uma imagem sobre a verdade que você sente sobre pai e mãe. Sem medo de ser feliz, tá? Sem julgamento, sem achar se a Paula pensa, a Paula não pensa, se alguém pensa, alguém não pensa, não importa. Você vai olhar para a verdade. O que dói aí dentro de você quando se trata do assunto pai e mãe? Talvez você precise até respirar um pouco, porque algo difícil chega para ti. Talvez você não entenda muito o que chegou aí. Mas nesse momento é um momento muito respeitoso com aquilo que significa a sua dor sobre pai e mãe. Então abre os seus olhos e anota aí. Como adulto, nós precisamos olhar além do aparente. Eu vou te ensinar algo muito sério sobre a vida. Eu vou te ensinar algo muito sério. Na verdade, não vou nem te ensinar, que eu não tenho pretensão nenhuma de te ensinar nada. Eu vou te explicar, eu vou te mostrar uma outra forma de enxergar a sua origem. Por mais dor que você tenha sentido nesse momento, ao olhar e se relacionar com o tema pai e mãe, segundo a tua perspectiva do momento atual, nós juntos vamos construir um caminho aqui que você vai perceber que existe muito mais luz além do horizonte do que você jamais supôs. Mas antes de eu te explicar e contar uma história para você, eu quero que você feche os olhos pela terceira vez aí. E se permita que uma imagem chegue para você, uma imagem sobre a verdade.
mesmo que seja uma coisa que não parece muito comum, talvez não tenha nem pessoas nessa imagem, ou tenha. Traz uma imagem da verdade e simplesmente se relacione com ela. Até o final do nosso encontro vai fazer mais sentido, ou não. Mas se relaciona com a verdade, até que você possa dizer assim comigo: é na luz da verdade que eu vou receber as informações dessa próxima parte da nossa aula de hoje. E eu estou em segurança para receber essas informações, esse novo conhecimento. Eu sinto a segurança atuar em mim, no meu corpo, no meu coração, e agora sim eu estou pronto para seguir. Então, lentamente você abre seus olhos. A gente acabou de dar um comando importante, um comando que você deu autorizando que você esteja em segurança para ouvir o que eu vou te contar agora. Então, era uma vez, mas não é essa música que eu vou cantar para você. Era uma vez um homem bem comum. Um homem que tinha pai, mãe, vai imaginando aqui atrás, que tinha avós, bisavós, tataravós, pentavós, hexavós, septavós, muitas gerações atrás dele. Um homem que tinha seus traumas, suas questões difíceis, coisas que ele nunca entendeu, que faziam parte de uma dor no coração, mas também tinha muitas aspirações, muitas coisas legais, muitas conquistas. Um homem bem comum. Existia também uma mulher bem comum, uma mulher que também tinha seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós, tetravós, pentavós, septavós, muitas gerações. Também tinha suas questões, suas lealdades, suas dores, suas conquistas. Uma mulher bem comum. Certa vez, este homem bem comum com esta mulher bem comum se encontraram de uma forma possível para eles. Talvez tenha sido uma noite de amor, um carnaval, talvez tenha sido um casamento lindo de conto de fadas, talvez tenha sido um abuso, uma violência. Da forma possível que esse casal se encontrou, eles tiveram uma relação sexual que concebeu um filho. Interessante é que nessa noite que eles conceberam esse filho, apesar e além de toda a dor, apesar e além de todas as vezes que talvez eles já tenham ou já tivessem feito relações sexuais com outras pessoas ou até mesmo entre eles, mesmo sem nem saber o que estava acontecendo ali, eles conceberam um filho. Vou fazer uma aspas aqui para a gente pensar rapidinho. Você já deve ter conhecido histórias, por exemplo, de mulheres que fizeram tratamento para engravidar e não conseguiram engravidar. Histórias de mulheres que fizeram tratamento para engravidar e depois do nada engravidaram quando já nem lembrava mais. Eu tive uma prima mesmo que ela contou que quando ela foi para fazer o tratamento, o médico falou: tenta mais um pouquinho, você precisa relaxar, você precisa descansar. Aí ela foi tirar umas férias, mas já sem esperança, com dinheiro separado para fazer a inseminação artificial, e engravidou. E também o contrário é verdadeiro. Já conheci pessoas que eram férteis, que já tinham feito todos os exames de fertilidade, que estava lá controlando direitinho, estamos em ovulação, marido preparado, os dois ali cheios de amor para dar, com todas as técnicas possíveis, fizeram a relação sexual no dia certinho, dia marcado, e não engravidaram. Tá entendendo onde eu quero chegar aqui? Olha que sério que é isso. Como que o teu pai e a tua mãe, esse homem bem comum e essa mulher bem comum, conseguiram, no dia que eles fizeram você, conceber você? Baseado em que eles conseguiram? Você já parou para pensar nisso? É muito importante você parar para pensar nisso, porque aqui está a chave para uma virada total na sua vida, para uma transformação profunda na sua vida, para liberação profunda na sua vida. Fala assim comigo: além e apesar da dor que meu pai tinha, consciente e inconscientemente, além e apesar da dor que a minha mãe tinha, consciente e inconsciente, no dia em que eles estiveram unidos, que eles estiveram disponíveis da forma possível para eles, eles me conceberam. Não existia querer, e não importa se existia querer psicológico, cognitivo, comportamental ou não. O que importa é que de alma
eles disseram sim para mim. Respira fundo aí, sente como isso chega. Olha só, o importante é que de alma eles disseram sim para mim. Consegue captar a profundidade disso? Porque teu pai e tua mãe também são fruto de tudo isso aqui, ou não? Imagina que esse aqui é teu pai também é filho, de repente, desses homens que estavam emaranhados aqui com destino, ó. A sua mãe também é fruto dessas mulheres que talvez estivessem aqui presas numa dor, numa grande dor das mulheres. Talvez eles não tivessem nem vigor de vida, estavam vivos só para reproduzir padrão mesmo, copiar e colar. Mesmo assim, eles conseguiram te dar a vida. Eu fico pensando às vezes que se eu fosse meu pai e minha mãe, se eu fosse um ou outro, eu não sei se eu teria dado a vida para mim. Porque com tanta dor, pouco que eu conheço da história deles, eu já vejo que é muita coisa assim que eles passaram, sabe? Os pais deles passaram, os avós deles passaram. E obviamente que eu tô aqui, eu já sou fruto, então, vamos dizer assim, se fosse falar matematicamente falando, a dor mais pesada lá de trás já foi diluída para chegar para mim. Para eles estava ainda maior. E mesmo assim, eles tiveram a coragem de dizer sim para mim. Então, existe uma separação muito importante que a gente precisa fazer para que a gente seja realmente livre emocionalmente falando. A separação é entre a humanidade dos teus pais e o sagrado do sim que eles deram no dia que eles conceberam você. Se você conseguir fazer essa separação agora aqui comigo, você vai ver uma coisa surreal acontecer dentro de ti. Você vai sentir uma leveza nos teus ombros. Você vai sentir vontade de caminhar para frente, literalmente, vontade de levantar e dançar uma musiquinha aí. Por quê? Porque como humanos, os seus pais são bem comuns. Como humanos, os seus pais são fruto de tudo isso também. Como humanos, os seus pais são filhos, são netos, são bisnetos, são. Também são vítima, vilão e herói. Também sofreram rejeição, abandono, culpa. Também tiveram histórias pesadas nas suas vidas. O que importa para você? Importa o sim que eles deram para sua concepção. Porque além e apesar de toda a dor, no momento que eles estavam ali, fazendo o sexo possível para eles fazerem, eles entregaram material genético saudável para fazer você. Como que eu sei que esse material genético era saudável? Você está aqui me ouvindo. Você está vivo. Além e apesar de toda a dor da sua ancestralidade, da sua comunidade, das histórias da sua origem e até mesmo da sua própria história, se você está aqui, é porque você sobreviveu. Então diga, se eu sobrevivi, é porque eu tenho uma chance. E sabendo disso agora, eu vou usar essa chance para construir uma nova vida. Hein? Como chega isso em você? A palavra sim é uma das palavras que eu mais uso nos processos de mentoria. Quando a gente aprende o poder que tem o sim, tudo fica diferente. Tudo fica mais colorido, mais iluminado, mais vibrante. Teu pai e tua mãe, da forma possível para eles, eles disseram sim para você. Eles disseram sim para sua vida. Os teus avós disseram sim para os seus pais, da forma possível para eles. Teus bisavós para os teus avós. Gerações e gerações e gerações vêm dizendo sim. Sim para as vidas que foram gerando outras vidas, até a vida chegar em você. Isso é a essência da vida. Isso sim é o que realmente importa. Então, meu convite aqui para você é que você se aproprie do sim, que veio lá de trás e que chegou em você, além e apesar de toda dor. Quando você respira esse sim, aí você tem uma chance de dizer sim para a sua vida, de dizer sim para a origem possível para você, de dizer sim para os seus pais, os pais certos para você, e até mesmo de dizer sim para a sua história, compreendendo que a sua história também foi a história possível e certa para você. É uma mudança de perspectiva de corpo, sabe? É como se você estivesse olhando para cá e aqui fosse atrás, demandando, brigando com o teu passado, brigando com a tua origem, questionando um monte de coisa a respeito dos seus pais, dos seus avós, da sua ancestralidade, da sua criação.
e você falasse agora, nossa, nada disso mais me importa. O que importa é que cada um deu a vida e a vida chegou pra mim. Aí você faz essa virada aqui, ó, de corpo mesmo, pode até fazer aí, tá? Ó, que delícia! De repente, você olha pra frente e tem um mundo de possibilidades. Tem mais luz, tem mais cor, tem mais leveza. Ó, o corpo vai até se movimentando. E aí, então, você pode ficar com uma luz que vem lá de trás. E essa luz, imagina, todos eles dizendo assim pra você, sim, receba todo o amor do mundo, fica com a melhor parte, vai pra frente, você pode, a gente não, vai ser feliz, vai viver. E você vai se enchendo disso, seu corpo vai se arrepiando, suas células vão vibrando e finalmente você olha pra frente e diz, hoje eu começo uma nova vida. Como é ser realmente cheio de todos esses sims? Ah, você vai comentar, hein? Vai comentar na aula de hoje para poder ouvir, não, mas para poder ler você, saber como foi a experiência que você teve aqui. Já falamos bastante coisa, hoje foi um conteúdo bem importante e hoje eu vou te convidar a descansar, porque esse conteúdo foi um conteúdo, né, intenso, muitas descobertas. É normal você ter uma certa confusão com tudo isso, é normal você de repente se mobilizar, sentir alguma dorzinha dentro de ti, até vergonha é normal você sentir. De falar, caramba, gente, eu recebi tanto e estava reclamando até aqui. Tá? Então, por isso, toma um banho gostoso, se alimenta bem, de preferência coma coisas leves aí e descansa. Um grande abraço e até já já. Tchau, tchau.